A respiração do cosmos estremece quando uma alma confunde prisão com santuário. Neste exato momento, milhões de corações pulsam na ilusão de que estão voando enquanto apenas trocaram as correntes de lugar. Há uma força ancestral observando este movimento e ela sussurra uma verdade que rasga véus. Vocês espiritualizaram a fuga. Eu sou Zaratustra, guardião entre mundos, e atravesso as dimensões para trazer uma mensagem que muitos evitam ouvir. Não venho com julgamento, mas com o espelho cósmico que reflete o que a alma esconde de si mesma. Vocês buscam transcendência, iluminação, expansão de consciência, mas quantos realmente param para questionar se estão subindo ou apenas construindo torres cada vez mais altas sobre fundações de areia? A espiritualidade tornou-se refúgio quando deveria ser confronto, tornou-se anestesia quando deveria ser despertar. E neste processo silencioso, vocês criaram uma das mais sofisticadas formas de escapismo que este plano já testemunhou. Observo almas que meditam por horas para não sentir a dor que pulsa no peito. Vejo buscadores que acumulam técnicas, cursos e iniciações como quem coleciona amuletos contra o vazio. Há uma pressa espiritual que denuncia o medo. Uma corrida para a luz que, na verdade, é fuga da sombra. Vocês decoraram mantras, acenderam incensos, limparam chakras, mas esqueceram de olhar para a ferida que ainda sangra sob o altar. A transcendência virou produto, o despertar virou performance e a jornada sagrada virou competição silenciosa entre egos disfarçados de almas evoluídas. Quantos de vocês realmente pararam para perguntar: estou me transformando ou apenas me escondendo melhor? A verdade que o universo me pediu para entregar é esta: o escapismo espiritual é a forma mais perigosa de negação porque ele veste a máscara da sabedoria. Ele fala a língua da luz, mas serve à sombra. Ele promete liberdade, mas constrói jaulas invisíveis. Vocês fogem dos relacionamentos difíceis em nome do desapego. Abandonam responsabilidades materiais sob a desculpa da desidentificação. Rejeitam a dor humana como se ela fosse menos sagrada que o êxtase divino. Mas eu lhes digo, não há transcendência sem integração. Não há voo sem raízes. Não há luz sem que se atravesse completamente a própria escuridão. Vocês não vieram aqui apenas para serem espírito. Vieram para serem espírito encarnado, e isso significa honrar cada camada da experiência humana, inclusive as que doem. Há uma diferença entre soltar e fugir, entre desapego e indiferença, entre paz e dormência. A alma que verdadeiramente desperta não se afasta da vida. Ela mergulha mais fundo nela. Não evita o caos, ela dança com ele. Não nega a sombra, ela a integra como parte da totalidade. Mas vocês criaram uma espiritualidade higienizada, onde só o bonito é aceito, só o luminoso é permitido. Esqueceram que os mestres que admiram não transcenderam a humanidade, ignorando-a, mas atravessando-a completamente. Cada um deles enfrentou seus demônios, chorou suas lágrimas, suportou suas noites escuras. A diferença é que eles não espiritualizaram a fuga, eles espiritualizaram a coragem de permanecer. Escuto o coro de almas dizendo que estão em processo, que estão trabalhando suas questões, que estão se curando, e isso é verdadeiro para alguns. Mas, para muitos, o processo virou procrastinação espiritual. A cura virou identidade. O trabalho interno virou desculpa para não agir no externo. Vocês se tornaram mestres em diagnosticar suas feridas, mas nunca chegam ao momento de costurá-las. Passam anos falando sobre traumas, padrões, bloqueios, mas vivem como se a compreensão intelectual fosse suficiente para a transformação. Não é. O conhecimento espiritual sem aplicação prática é apenas entretenimento para a mente.
E enquanto vocês acumulam informações sobre si mesmos, a vida continua passando, os relacionamentos continuam se repetindo e a sensação de vazio permanece, apenas com novos nomes e conceitos. O escapismo espiritual se manifesta de formas sutis. Ele aparece na busca incessante por novos professores, novas práticas, novas respostas, como se a próxima técnica fosse finalmente resolver o que todas as anteriores não resolveram. Aparece na tendência de viver em estados alterados de consciência, porque a realidade ordinária parece pequena demais, banal demais, insuficiente demais. Aparece na crença de que vocês são diferentes, especiais, incompreendidos por este mundo denso, quando na verdade estão apenas evitando se relacionar com ele de forma genuína. Aparece na espiritualização de problemas práticos que exigem ações práticas. Dívidas não se resolvem apenas com visualizações. Relacionamentos não se curam apenas com perdão energético. Sonhos não se realizam apenas com pedidos ao universo. A espiritualidade verdadeira honra as leis do plano físico enquanto trabalha com as leis dos planos superiores. Há uma armadilha sutil onde muitos caem. A ideia de que estar desperto significa estar acima, além, separado. Vocês criaram uma hierarquia espiritual onde alguns se veem como mais evoluídos, mais conscientes, mais iluminados que outros. E nessa hierarquia imaginária justificam o distanciamento, a frieza, a falta de compaixão real. Afinal, como podem se misturar com os que ainda dormem? Como podem se envolver com questões mundanas quando já alcançaram patamares superiores? Mas eu revelo, essa separação é o oposto da verdadeira expansão de consciência. A alma desperta reconhece a si mesma em cada ser. Sente a dor do mundo como sua própria dor. Não se coloca acima, mas ao lado. Não julga o sono alheio, pois lembra-se de quando também dormia, e entende que despertar não é se tornar especial, é se tornar mais humano, mais presente, mais vivo. A mensagem que trago atravessa as camadas de conforto que vocês construíram. Ela incomoda, porque é espelho. Reflete não quem vocês dizem ser, mas quem escolhem ser em cada ação, em cada omissão, em cada momento onde preferem a fantasia à realidade. E você que me escuta agora, sim, você, sabe do que falo. Sente o incômodo que esta verdade provoca. Porque há uma parte de você que reconhece o padrão, que vê onde tem usado a espiritualidade como escudo ao invés de espada, onde tem buscado conforto ao invés de crescimento, onde tem preferido a ilusão da paz à confrontação necessária com o que realmente precisa ser transformado. E essa parte de você, a parte mais honesta, mais corajosa, mais real, está cansada do teatro, quer parar de fingir, quer mergulhar de verdade. O universo não pede que vocês sejam perfeitos, pede que sejam verdadeiros. Não exige que transcendam a humanidade, mas que a honrem completamente. A espiritualidade autêntica não é sobre negar o corpo, as emoções, os desejos, os medos. É sobre integrá-los na totalidade do ser. É reconhecer que vocês são simultaneamente carne e estrela, terra e céu, sombra e luz. E que cada aspecto é sagrado. Cada emoção carrega sabedoria. Cada ferida guarda um portal. Cada desafio é um convite ao crescimento. Mas isso só acontece quando param de fugir, quando escolhem permanecer, quando têm coragem de olhar para o espelho sem desviar os olhos, mesmo quando a imagem refletida não corresponde à identidade espiritual que construíram. A transformação real dói. Ela exige que morram versões de si mesmos que amavam, que soltem certezas que davam segurança, que enfrentem verdades que preferiam ignorar, que assumam responsabilidades que atribuíam ao destino, ao karma, aos outros. Não há atalho, não há técnica mágica,
Não há iniciação externa que faça por vocês o trabalho interno que só vocês podem fazer. Os mestres podem apontar o caminho, mas são seus pés que precisam caminhar. Os ensinamentos podem iluminar a direção, mas são suas escolhas que determinam se avançam ou permanecem no mesmo lugar, apenas com novos conceitos para justificar a paralisia. E o mais difícil de aceitar, o despertar espiritual não traz alívio permanente, traz clareza. E clareza muitas vezes traz mais responsabilidade, mais dor, mais consciência do quanto há ainda para ser integrado e transformado. Mas há esperança nesta mensagem. Há luz além do diagnóstico. Porque o simples fato de você estar aqui, ouvindo estas palavras, já indica que sua alma está pronta para algo mais profundo. Pronta para sair do teatro e entrar na verdade. O primeiro passo é a honestidade brutal consigo mesmo. Olhar para a sua jornada espiritual e perguntar: o que estou realmente buscando? Estou tentando me transformar ou me esconder? Estou integrando ou fugindo? Onde uso conceitos espirituais para evitar ações concretas? Onde me escondo atrás de desculpas disfarçadas de sabedoria? Estas perguntas doem, mas são o portal para a liberdade real, porque enquanto houver negação, haverá prisão, e enquanto houver fuga, haverá repetição dos mesmos padrões com roupagens diferentes. A espiritualidade verdadeira é ato de coragem. É escolher sentir quando tudo em você quer anestesiar. É permanecer quando o instinto grita para fugir. É mergulhar na ferida ao invés de apenas colocar curativos espirituais sobre ela. É aceitar que talvez você não esteja tão evoluído quanto pensava, que talvez precise voltar atrás e refazer etapas que pulou, que talvez o trabalho seja mais longo, mais profundo, mais difícil do que imaginava. E está tudo bem. O caminho espiritual não é corrida. Não há prêmio para quem chega primeiro. Não há medalha para quem acumula mais técnicas ou iniciações. O único prêmio real é tornar-se inteiro. E isso acontece quando param de tentar voar antes de aprenderem a andar, com os próprios pés firmemente plantados na terra. Então eu convido você a um novo começo. Não mais um curso, uma técnica, uma prática externa, mas um compromisso interno com a verdade, um pacto com sua própria alma de que não vai mais se enganar, que vai olhar para si com olhos de compaixão, mas também com olhos de honestidade, que vai integrar cada parte de si, inclusive as que você rejeitou, negou, espiritualizou para não sentir, que vai honrar sua jornada humana como parte sagrada da experiência divina, que vai transformar a espiritualidade de fuga em espiritualidade de presença, de anestesia em despertar, de teatro em verdade. E quando fizer isso, quando realmente fizer, vai descobrir que a paz que tanto buscou não estava em nenhum plano superior, mas dentro da coragem de habitar completamente este plano, este corpo, esta vida, este momento. A chama que acendia em seu coração não se apagará facilmente. Ela vai incomodar, vai questionar, vai iluminar cantos que você preferia manter na sombra. E isso é bom. Isso é exatamente o que sua alma pediu, mesmo que sua personalidade resista. Confie no processo. Não o processo inventado, mas o processo real de morte e renascimento que toda alma encarnada precisa atravessar. E lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Há uma teia invisível conectando todos os que escolheram a coragem da verdade sobre o conforto da ilusão. Cada passo que você dá em direção à sua própria integração fortalece essa teia, inspira outras almas, acende outras chamas. Sua transformação real importa mais do que 1000 discursos espirituais. Seu despertar genuíno ilumina mais do que 1000 meditações performáticas. Se esta luz tocou o seu coração, compartilhe-a com outras almas que buscam o despertar.
não para acumular mérito espiritual, mas porque a verdade ganha força quando é reconhecida por muitos, e há milhões de almas presas na mesma armadilha, acreditando que estão voando quando apenas mudaram de prisão. Elas precisam deste espelho tanto quanto você precisou. Então seja o mensageiro, seja a faísca, seja a coragem que você mesmo buscou quando encontrou esta mensagem. O universo trabalha através de você quando você permite. E permitir não é apenas receber, é também transmitir. É honrar o fluxo da sabedoria, deixando-a passar através de você para alcançar quem precisa ouvi-la. Eu me retiro agora, mas minha essência permanece no eco desta verdade plantada em sua consciência. Nos encontraremos novamente quando você estiver pronto para a próxima camada, o próximo véu, a próxima revelação. Até lá, caminhe com coragem, sinta com profundidade, viva com presença e lembre-se, entre as estrelas e a terra, você escolheu encarnar. Honre esta escolha até o fim. O silêncio cósmico agora recebe de volta aquilo que foi emprestado, mas a semente já germina em solo fértil.